Só te lembrando que aqui nesse canal a gente trabalha a gramática aplicada ao texto, e isso sem gramatiquice e sem decoreba desnecessária. E hoje a gente vai falar de crase. A gente vai explicar o que é crase, até para você parar com essa coisa de falar, né? Ah, para que isso, né? Tem um acento desnecessário. Você vai entender por que a crase é importante. Você vai saber como é que você faz para na hora que estiver escrevendo o seu texto, você saber com facilidade ali se você tem que colocar a crase ou não, tá bom? Então vamos lá. Quando você vê essa frase aqui, de que você sente falta? Você é falante da língua portuguesa, com certeza você sentiu falta do A ali. E por que esse A aparece? Ou ele tem que aparecer? Por causa da expressão estar sujeito, né? Quem está sujeito a alguma coisa, viu? Você como falante da língua, você sabe isso. Tanto que você fala assim, a pessoa fez referência. Quem fez referência a. Quem está apto a. Viu? Você percebe, por isso que na hora que você está escrevendo, você sente ali naquele momento que talvez você tenha que colocar uma crase. Você fica na dúvida se você tem, se você não tem, e a gente vai tentar solucionar esse problema aqui para você, tá? Então, voltando aqui, você foi lá e escreveu, né? A pessoa deveria estar sujeita a o comando do governo. A gente não escreve assim, né? Em português, o que a gente faz? A gente junta e escreve ao, certo? Agora, vamos supor que você tenha essa frase aqui. A pessoa deveria estar sujeita à ordem do governo, tá? O que acontece? Tá vendo? Aqui você tinha comando, que era o comando. Aqui você tem ordem, então você tem a ordem. Mas na língua portuguesa não existe você escrever dois As juntos assim. Então, o que a gente tem que fazer? A gente junta esses dois As e marca com acento grave para a gente mostrar para o nosso leitor que ali tem dois As. Então, da mesma forma que esse O poderia fazer falta aqui, o A também faz falta, no sentido daquilo que a gente às vezes está querendo dizer. Por isso que é importante que a gente marque com acento grave, certo? E dito isso, a gente já pode apresentar uma das regras de crase. Crase só existe antes de palavra feminina, eu falo masculina. Frase só existe antes de palavra feminina, tá? E por quê? Porque só antes de palavra feminina que você vai colocar um A aqui. Quando for masculino, você vai colocar O. Mas para isso, eu ainda vou te dar um truquezinho. Muito bem, quando você quiser saber se tem crase ou não, você vai trocar a palavra feminina por uma masculina e vai ver se vai dar ao na hora de escrever. Se der, significa que tem crase. Por exemplo, se eu for lá e escreveu assim, ó, a nova geração está mais habituada à internet. Está habituada a... Nossa, você tem crase? Não tem? O que você faz? Você pega essa palavra aqui, né, que está depois do A ali, e troca ela por uma palavra masculina. Bom, aqui no caso eu botei mundo virtual, mas poderia ser qualquer palavra, tá? Poderia ser negócio, poderia ser fator, tá? Qualquer coisa, certo? Trocou aqui por uma palavra masculina, e aí olha o que você tem. A nova geração está mais habituada ao mundo virtual. Então, se deu ao na hora que trocou pelo masculino, significa que no feminino você tem a crase. Ah, viu? Tenho certeza. Vale o likezinho, não esquece ele aí, tá? Mas, como eu disse, a gente não quer só 90%, a gente quer 100% e a gente vai treinar para ver se você realmente entendeu, tá? Tem aqui, então, esse trechinho, tem 3 As aí, você vai parar um pouquinho e vai dizer para mim qual você acha que tem o acento grave, ou seja, onde aconteceu a crase. Vai lá. Foi? Muito bem. Então vamos lá, vamos fazer esse truquezinho de trocar, né? Eu tenho aqui, ao descuido dos pais, estou escrevendo, né? Esse fator se agrava devido não só ao descuido dos pais com a formação das crianças. Então, descuido dos pais com... Eu vou trocar aqui informação por caráter, mas você pode trocar, como eu disse, por qualquer coisa, por negócio. Você vai ter, ó, descuido dos pais com o negócio, o caráter, vendo? O fator. Você não tem ao, aqui deu o, então significa que aqui não tem crase, deixa só o azinho quietinho ali. Aí eu continuo, mas também há essa política, então eu vou trocar o essa por esse. Então pode ser esse político, esse negócio, esse fator, e aí eu vou ter, mas também há
esse político, vendo? Não tem nem O nem A ali antes, né? A palavra essa, não pode você ter um artigo antes dela, né? Começa uma frase aí com essa. Você fala essa política e não essa política, viu? Então, aqui também você viu que não tem. E aí, então, vamos às últimas, né? Recursos direcionados à educação. A gente vai trocar a educação por ensino. E aí, como é que eu vou ter? Desvia os recursos direcionados ao ensino. Então, deu ao? É ali que tinha o acento grave. Viu, né? Muito bem, mas acontece, como eu disse, que a gente precisa ter realmente segurança. Para isso que esse curso serve, né? Para você ter segurança na hora de escrever. Você não ficar naquela dúvida, né? Porque você perde tempo na elaboração do seu texto pensando, ai meu Deus, tem crase aqui, não tem, tem vírgula, não tem. Quando a gente ganha segurança para dizer tem, não tem, a gente ganha tempo também, tá? E aí, a gente vai treinar aqui para a gente ganhar mais tempo ainda. É o seguinte, vamos observar em quais situações realmente a gente não pode ter a crase. Que a gente, sabendo isso, não precisa nem ficar trocando nada por nada, né? A gente já vai ali, não tem, pronto, acabou. Primeiro caso é a gente perceber se a palavra anterior vai te pedir um A. E você vai sentir isso. Por exemplo, se eu digo para você, problemas resolvidos, o problema é resolvido, ele é resolvido, como é que você fala? Por alguém. Você sabe que ali é preposição por. Então, não tem um A. Agora, se você diz problemas relacionados, viu? Na hora que você fala, você já sente que vai aparecer um A ali. Então, a palavra anterior precisa te solicitar esse Azinho, tá bom? O outro caso, não tem. O outro caso é antes de palavra masculina, como a gente já falou. Outra situação é antes de verbo. Por exemplo, apto a resolver, a partir de, tá? Não tem crase. Próximo. Antes de palavra que não tem artigo, tá? Então, por exemplo, eu até te falei lá que o esse, essa, esta, mas aí nesse caso do esta, do todo, alguma, se tem masculino e feminino, é só você fazer a troca. Troca pelo masculino, vê o que se tem ao ali. Não tem ao, não tem crase, tá? Mas acontece que existem algumas palavras como qualquer, por exemplo, não tem como você trocar, né? Nesse caso, é só você perceber que se você começar uma frase com essa palavra, não tem A antes dela. Se não tem A antes dela, não tem como se juntar nada, ok? O próximo é entre palavras idênticas. Não tem, tá? Então, passo a passo, já é masculino, a gente não tem que ter mesmo, né? É o frente a frente. Tem palavra repetida? Não tem, ok? Próximo, antes de palavra no plural. Só vai ter crase se o A que você escreveu também estiver no plural. Vamos observar aqui, ó. Por exemplo, se você escreve assim, todos estão sujeitos a leis. Você está falando leis de uma forma geral. É como se você começasse a frase falando assim, ó, leis devem ser obedecidas. Tá vendo? Então, a palavra leis, nesse caso, não vai ter o artigo ali antes dela. Se aqui está no plural e aqui está no singular, significa que não tem crase. Sabe por quê? Porque se você tivesse ali um artigo, ele seria as, né? São as leis. Então, todos estão sujeitos a, então tem o A aqui do sujeito, né? E aqui o A seria no plural, as leis. Então, quando você fosse juntar isso aqui, o que você teria? As. Teria que ter um S aqui. Então, você só vai poder botar crase antes de palavra feminina, lembra, se for masculina já esquece, né? Mas se a palavra ali estiver feminina estiver no plural, o seu A também tem que estar no plural, tá? Então, se tem SK, tem SLA. Se só tiver o Azinho ali, sozinho, né? Por exemplo, se você colocasse uma crase aqui, ó, você estaria errando, tá bom? Porque tinha que ter o S também. Muito bem. E em nome próprio feminino, claro, masculino não tem. Feminino, vamos supor que lá na sua redação você escreva assim, fiz referência a Clarice Lispector. É opcional, tá? Antes de nome feminino, né, vai ser opcional. Então, você escolhe aí, né, o que você decide, tá bom? No caso aí, você pode escolher. Muito bem, então vamos lá, vamos testar. O Estado deve ampliar a oferta de educação pública de qualidade. Tem crase? Não. Por quê? Porque ao ler, você já percebe que você não tá te pedindo um A anterior ali. A palavra ampliar não te pede A. Quem amplia, amplia algo, não a algo.
né? Então, como ela não te pede um A, você só tem aí o A da oferta, não tem o que juntar. Próximo. O debate remete a cenários de desigualdade social persistente. Não, também. Por quê? Porque tudo bem que quem remete a alguma coisa. A palavra anterior agora está te pedindo preposição. Mas olha a palavra seguinte: é masculina. Tá? Não estou falando de plural, não ser plural, ela é masculina. Então não tem crase de palavra masculina. Próximo. O Estado deve destinar recursos a políticas públicas eficazes. Tudo bem que quem destina alguma coisa, que são os recursos, né, a alguém. Então, está pedindo o a ali. Mas observa que a palavra próxima, ela é plural, feminino plural, e você escreveu o a no singular. Então, não pode ter crase. Próxima. A discussão tende a intensificar os conflitos sociais já existentes. Oi? Quem tende a alguma coisa. Então, muito bem, a palavra anterior está pedindo um a, mas a palavra seguinte é um verbo, né? Intensificar. Então, eu já descarto, não tenho crase. Próximo. No debate de ideias, posições frente a frente revelam o conflito de ideias. Eu tenho certeza que essa você respondeu rapidinho, até porque o exemplo é o mesmo, né? Não, palavras repetidas não tem crase, né? Próximo. O investimento adequado leva à redução das desigualdades educacionais. Foi? Então, quem leva, o que leva, né? Leva a algo. Ok, então a palavra anterior me pediu a. A palavra seguinte agora, observa, ela é feminina. E aí, então, eu posso trocar redução por projeto, né? Inventei aqui. Então, o investimento adequado leva ao projeto, né? Então, aqui significa que eu tenho a união de dois As. Ok? Muito bem? Foi? Então, vamos só observar uma coisinha que eu tenho certeza que é novidade para você. Você sabia que a palavra aquele, aquela, aquilo é a única palavra da língua portuguesa que vai juntar esse A anterior, da palavra anterior, com o A no inicial da palavra? Só com ela isso acontece, tá? Então, quando você for escrever, por exemplo, o debate público deve resistir, quem resiste a algo, certo? Se a palavra seguinte for aquele, aquela, aquilo, você vai juntar, né, o a com esse a inicial da palavra. Aí você pode estar pensando assim, André, mas o aquele não é feminino, não é masculino? Mas isso aqui é que você não está juntando com o artigo, você está juntando com a letra inicial da palavra, tá? Então você vai escrever também, por exemplo, o investimento em educação precisa ser direcionado, o que é direcionado a algo. E aí eu tenho a palavra aqueles, também tem que colocar a crase. A mesma coisa, é necessário dar atenção àquilo, ok? Também com acento grave ali. Foi? Agora, a gente vai só mostrar para você, para finalizar, uma situação em que a crase, né, o acento grave ali, ele está ali só para modificar o sentido daquela palavra e dar a ela uma ideia de tempo, de modo, de lugar, tá? E aí, por exemplo, se você tem isso aqui, ó, foram importantes as vezes em que se buscava o respeito a outras culturas. Ou é lamentável que às vezes não haja punição adequada aos de respeito a outras culturas. E aí, tem diferença, né? Não tem água. Muito bem. Você percebeu que tem diferença, mas você deve estar se perguntando assim, tá, André, tudo bem, mas como é que eu vou saber que hora que eu tenho que colocar a crase, qual que não tem? No caso das vezes, você vai trocar por os momentos, porque esse aqui significa em alguns momentos. Então, ó, foram importantes os momentos em que se buscava o respeito. E aqui, é lamentável que em alguns momentos não haja punição. Tá vendo? E esse, às vezes, ele é importante, ele é necessário quando você não quer generalizar as coisas na sua redação, né? Você não quer dizer que é sempre da mesma forma. Então, é interessante que você saiba utilizar. Além dela, a gente tem aí umas outras palavrinhas, né, que estão ideia de modo, de proporção, tá? Que são importantes às vezes você observar também. Só que, é claro que você, como eu disse, a gente tem essa aqui uma aula para você escrever. Se na hora que você estiver escrevendo e você não sentir muita segurança nessa palavra, troca por outra, né?
Lá no curso a gente dá aí uma listinha, né, daquelas que até um pouco mais dessas aí que são mais utilizadas e tal. Você pode dar quando passa o olho assim, você acaba gravando algumas, mas é como eu disse, você vai utilizar se você tiver segurança. Muito bem? Claro que a gente precisa ver se você entendeu antes da gente finalizar. Mas é claro que a gente vai deixar isso dentro de um parágrafozinho, né? Porque afinal de contas, quando você for corrigir, você também vai corrigir dentro do seu texto, né? Passando o dedinho ali, linha por linha, como a gente já ensinou várias vezes aqui nas nossas aulas, tá bom? Então, vamos lá. Foi? Mas antes da resposta, não se esqueça daquilo tudo, né? De se inscrever no canal, ativar o sininho para você poder receber a notificação das nossas aulas, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria que a gente comentasse, não deixa de deixar aqui embaixo, né? Bota seu comentário aí, que eu vou adorar receber, tá bom? Então, muito bem, vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui o primeiro A, né? Ah, não, deixa eu pegar meu computadorzinho aqui. Ó, direcionado a políticas, certo? Política está no plural, o a que está no singular, então eu não tenho a crase. Aqui, pois às vezes, né? Então, às vezes em alguns momentos, né? Não é aquele só duas palavrinhas, dois momentos, é em alguns momentos. Então, assim, eu vou ter a crase. O acesso à escola, não está no plural, está no feminino, vou trocar então escola por colégio. Acesso ao colégio. Deu ao, então tem crase. Depois eu tenho a formação cidadã. Então, compromete a formação cidadã. Eu vou trocar formação por negócio, tá? Então, compromete o negócio, compromete o fato. Vendo? Então, aqui eu não poderia ter o acento grave. Depois eu tenho aqui evidenciar esse A, aqui não vai ter nesse que aqui, você já viu que não te pede preposição, então não tem aqui. Do direito à educação, tá? Então quem tem direito a, eu vou trocar educação por ensino, como eu fiz aquela hora. Então direito ao ensino, né? Então deu ao, tem crase. Depois eu tenho outro azinho, vou olhando aqui. Associadas, o que é associado é associado a algo, então associado àquelas, né? Aí eu tenho a palavra aquelas aqui, eu vou ter que juntar ali com a primeira letra e colocar o acento. Oi? Tudo bem? Então, se você chegou até aqui, eu tenho que tirar os parabéns, tá? Dizer para você. E lá na plataforma a gente tem tudo isso aí na sequência didática direitinho para você fechar a sua competência 1, tá bom? E eu te aguardo na próxima aula. Tchau!